Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Cálculos Financeiros. Temos como principal objetivo de aprendizagem nesta aula o regime de capitalização composto, ou simplesmente a capitalização composta. Então, na aula de número 2, nós aprendemos o que é o processo de capitalização e vimos também o primeiro regime de capitalização, que é o regime simples, ou a capitalização simples. Naquele modelo, aprendemos que os juros são gerados ao final de cada período de capitalização, porém, não são imediatamente incorporados ao saldo devedor, porque naquele regime temos a incorporação dos juros ao saldo devedor apenas no prazo final do empréstimo. Hoje veremos justamente o contrário do que vimos na aula passada. Veremos um regime que o senso comum chama de juros sobre juros, porque temos o fato de que a capitalização acontece ao final de cada período e imediatamente esse juro que foi gerado já incorpora o saldo devedor. Assim, o saldo devedor do período seguinte vai ser calculado tendo como base o juro do período anterior. E por isso é chamado de regime de juros sobre juros. Mas o nome correto, o nome financeiramente correto, é capitalização composta ou regime composto de capitalização. E esse é o tema principal da nossa aula de hoje. Então, se fôssemos colocar ou expressar essa ideia em um conceito, a melhor forma de resumir isso seria dizer que no regime composto, os juros pertencerão ao credor ao final de cada período de capitalização e não ao final do prazo total do empréstimo, como acontece no regime simples. Isso faz com que o regime composto seja muito mais dinâmico do que o regime simples e, por esta razão, o mercado prefere e utiliza, na maioria das vezes, a capitalização composta e não a capitalização simples. Para entendermos um pouco mais sobre isso, vamos partir de um exemplo numérico. O mesmo exemplo numérico que utilizamos na aula da capitalização simples. E da mesma forma que fizemos na capitalização simples, antes de aplicar uma fórmula, vamos fazer o cálculo do montante empiricamente usando o diagrama de fluxo de caixa. Então, os dados do nosso exemplo são os seguintes. Nós temos principal igual a 1.000. Nós temos a taxa de juros igual a 5% ao mês. E temos também um prazo de 4 meses, que com a taxa mensal faz com que a nossa periodicidade, ou o número de períodos de capitalização, seja 4. E o nosso objetivo é descobrir o montante, ou seja, o F. Para isso, para que possamos fazer isso sem usar fórmula, precisamos de uma linha do tempo. Precisamos do nosso diagrama de fluxo de caixa, onde mostraremos período a período a evolução do valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, período 1, período 2, período 3 e período 4. O valor da dívida, do ponto de vista do credor, do devedor, na data zero, é R$1.000, pois o devedor enriquece o seu patrimônio na data zero em R$1.000. E os juros são calculados a cada período de capitalização. Indicado pela taxa, esse período é mês, porque a nossa taxa é ao mês. Então, a cada mês, há a incidência de uma taxa de juros de 5%. Então, temos aqui 5% de taxa de juros em cada período. O primeiro período aplicará 5% de juros sobre um valor de R$1.000, o que vai dar um juro de R$50.
esse juro de R$50 vai imediatamente incorporar o saldo devedor, que era de R$1.000 e vai passar para R$1.050. Aqui está a grande diferença para o regime simples, pois do período 1 para o período 2, a incidência de 5% será sobre R$1.050 e não mais sobre R$1.000, como acontecia no regime simples. E 5% sobre R$1.050 vai gerar um juro agora de R$52,50. E o próximo saldo devedor, que era de R$1.050, com os R$52,50 que foi gerado, será de R$1.102,50. R$1.102,50. E a próxima capitalização, de 5%, acontecerá sobre R$1.102,50, gerando um juro de R$55,13, se arredondarmos para duas casas. E o saldo, que era R$1.102,50, incorpora os R$55,13 e vai para R$1.157,63. E o último período, é o período do pagamento, terá um juro de 5% também, sobre R$1.157,63, o que vai gerar um juro de R$57,88, resultando no montante de R$1.215,51. Então, esse foi o cálculo empírico que utilizamos para calcular o montante no regime composto de capitalização. Nem sempre esse cálculo é o mais adequado, porque muitas vezes podemos ter um número de períodos excessivo. E esse número de períodos excessivo pode tornar muito trabalhoso esse processo empírico de gerar o juro, acrescentar ao saldo, e gerar o juro e acrescentar ao saldo. Imagine que tivéssemos 360 meses. Seria inviável fazer esse cálculo dessa forma. Por isso, no próximo vídeo, ainda da segunda aula, da terceira aula, melhor dizendo, trabalharemos o resumo disso que fizemos empiricamente em uma fórmula. Então, até daqui a pouco e um grande abraço.